André, todas as doenças são tratadas da mesma forma, com o mesmo peso pelo INSS? Bem, pessoal, semana passada fiz um vídeo aqui no meu canal falando sobre as doenças graves e a isenção de carência que elas geram quando reconhecidas. O artigo 151 da Lei 8.213 trabalha um rol de doenças. Quais doenças são essas? Quais os benefícios que elas trazem? Bem, no vídeo da semana passada, que eu colocarei aqui o link na descrição, eu trato sobre esse assunto. Mas uma coisa fundamental é a seguinte: André, se eu tiver uma doença grave, eu recebo imediatamente o benefício do auxílio-doença ou de uma aposentadoria por invalidez? Olha, pessoal, a doença grave, ela isenta você de cumprir a carência mínima de 12 meses. O que é isso? A carência é o número mínimo de contribuições regulares que o segurado precisa fazer junto ao INSS. Então, mesmo que você não cumpriu ainda aquelas 12 contribuições mínimas exigidas, você pode sim receber um auxílio-doença ou receber uma aposentadoria por invalidez, tá? Porque a doença grave, conforme o artigo 151, isenta, o segurado da carência mínima de 12 meses. Então, se eu nunca fui segurado no INSS, se eu nunca contribuí com o INSS e eu estiver diagnosticado com uma doença grave, eu receberei benefício? Não, não é por aí. É preciso haver o que nós chamamos de qualidade de segurado, tá, pessoal? Qualidade de segurado é aquela condição, aquela qualidade da pessoa que está segurada pelo INSS, ou seja, que fez pelo menos uma contribuição regular, paga em dia, seja em diferentes tipos de segurado: empregado, contribuinte individual, facultativo, trabalhador avulso, segurado especial rural e assim por diante, tá? Hoje eu quero trazer um caso que fala um pouco sobre esses temas todos que nós estamos aqui conversando. O caso nos chegou ano passado. Um senhor, já com seus 50 e poucos anos, possuía uma doença crônica nos rins, uma nefropatia, tá? Vinha tratando durante toda a sua vida, porém, conseguia trabalhar, conseguia realizar suas funções, tá? Sempre foi autônomo, porém nunca contribuiu com o INSS. E ele me procurou: André, eu tenho essa doença desde quando eu era ainda jovem, e essa doença, com o passar dos anos, ela foi se desenvolvendo, trouxe alguns problemas para mim, mas eu conseguia trabalhar. Ótimo. Porém, nos últimos meses eu tenho percebido que eu não estou me sentindo bem, porém nunca contribuí com o INSS. Se eu ficar doente mesmo, se eu ficar incapacitado, eu posso receber benefício? Eu falei: olha, não recebe. Você tem que prestar muita atenção. Então eu falei para ela: imediatamente comece a contribuir, porque se acaso essa doença venha se agravar, você vai estar segurado. E você precisa cumprir as 12 contribuições, porque naquele momento a doença dele, a nefropatia, o problema dos rins, ainda não era considerado uma nefropatia grave. A nefropatia grave entra no rol das doenças graves, conforme o artigo 151. Mas naquele momento, naquele instante, ele ainda não tinha diagnóstico de nefropatia grave. Portanto, tinha obrigatoriamente que cumprir os 12 meses de carência. Prestem atenção nisso, pessoal. Muito bem. Eu falei: comece a contribuir, seja como contribuinte individual, autônomo, seja como empregado, na firma da família, mas, por favor, comece a contribuir imediatamente. Ele começou a realizar suas contribuições e olha que coisa. Alguns meses depois do meu atendimento com ele, ele foi internado, ficou muito mal, foi para a UTI por conta do problema renal. E de fato, ali, em questão de um ano depois dessa nossa conversa, o problema se agravou demasiadamente, a ponto dele precisar iniciar com a hemodiálise, com a diálise. E aí sim, ele foi diagnosticado com nefropatia grave, mas só depois de mais ou menos um ano e meio daquele primeiro atendimento. Quando fomos fazer o pedido no INSS, em que ele já tinha diagnóstico de nefropatia grave, ele já havia contribuído 12 meses. Ele já tinha começado a realizar as contribuições um ano antes. Então aquilo garantiu a ele a qualidade de segurado, sua condição de segurado do INSS,
e também a carência, que naquele momento ele não precisaria cumprir, mas antes, como nós não tínhamos ainda um diagnóstico completo, vamos dizer assim, né, da realidade da sua saúde, nós então pensamos por prudência em realizar todas as contribuições regulares mês a mês. Então é muito importante que mesmo que a pessoa tenha uma doença grave, conforme artigo 151, neoplasia maligna, cegueira, nefropatia grave, um transtorno mental que gera alienação mental, AIDS e muitas outras doenças ali, tuberculose, hanseníase, que essa pessoa esteja pelo menos segurada, né, no INSS, ou seja, que ela tenha feito pelo menos uma contribuição em dia. Do contrário, mesmo que ela possua uma doença grave, ela não receberá o benefício, porque naquele momento em que a doença se manifestou, ou naquele momento que ele requereu o benefício junto ao INSS, bem, ele não tinha ainda qualidade de segurado. Então, pessoal, fundamental, mesmo que o segurado, a pessoa, tenha ali uma doença grave, ele precisa cumprir com a qualidade de segurado, ele precisa estar enquadrado, né, junto ao INSS, ele precisa estar nos quadros do INSS e possuindo então qualidade de segurado. Do contrário, não vai receber benefício. Então, fiquemos atentos, são dicas fundamentais para todos nós que somos trabalhadores, que contribuímos com o INSS, para que quando chegar um momento crítico como esse, de uma doença, uma incapacidade, nós tenhamos qualidade de segurado, nós tenhamos uma carência, nós cumpramos com os requisitos exigidos por lei, tá? Então, fica aqui essa dica importantíssima, esse caso prático aqui para facilitar o entendimento, para que assim todos vocês possam então sair daqui um pouco mais conhecedores dessas regras, dessas normas que são legais e que são exigidas com rigor pelo INSS. Bem, pessoal, meu nome é André Ecker, eu sou advogado previdenciarista e eu estou aqui sempre, toda semana, para poder oferecer para vocês casos, dicas, enfim, orientações básicas para todo segurado, toda pessoa que necessita de um benefício junto ao INSS. Beleza, pessoal? Um abraço para todos vocês e até a próxima.